Palmeiras cede, se aproxima de acordo com o Red Bull Bragantino e vai fechar a contratação de Arthur. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história. Fala sobre o Palmeiras, que contratou Richard Rios, que fechou com Arthur. Maurício do Internacional também pode chegar. Antes de passar todas essas informações, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, com a missão de deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se, ativar as notificações e se curtir o vídeo também deixar like. Combinado? Bora com a grande novidade da quarta-feira. Arthur será nas próximas horas jogador do Palmeiras. Contei para vocês na terça que ainda não havia acordo. O Thiago Escuro, que é CEO do Red Bull Bragantino, havia me garantido que havia uma diferença grande entre os clubes. Pois nessa quarta pela manhã o Palmeiras mudou a sua proposta, aceitou a última contraproposta do Red Bull Bragantino e encaminhou o acordo. Bora contextualizar toda essa história, primeiro só resgatando uma informação que o Ronaldo Giovanelli deu no programa da TV Bandeirantes nessa quarta-feira. O Ronaldo chegou a dizer que o Cruzeiro estava dando um chapéu no Palmeiras para ficar com o Arthur. Não existe essa história, foi checar com os dois clubes, o Cruzeiro não tem 8 milhões de euros para contratar o jogador. Voltando à negociação entre Palmeiras e Red Bull, Palmeiras havia oferecido na semana passada 8 milhões de euros, o Red Bull respondeu que quer 10. Palmeiras sugeriu 8 milhões de euros fixos mais 500 mil euros em bônus. Red Bull respondeu que topa os 8 milhões de euros fixos, mas quer 2 milhões de euros em bônus. E ainda exige 10% do valor de uma venda futura. Na manhã dessa quarta-feira, Anderson Barros, dirigente palmeirense, procurou os dirigentes do Red Bull para dizer que o clube topa esse acordo. Então o negócio está fechado em 8 milhões de euros, que hoje equivalem a mais ou menos 45 milhões de reais, mais 2 milhões de euros em bônus atrelados à performance do jogador com a camisa alviverde. O Red Bull fica com 10% do valor de uma venda futura. Quero acrescentar mais uma informação importante e exclusiva. Todos os tributos da negociação serão pagos pelo Palmeiras. O Red Bull exigiu que essa compensação de 8 milhões de euros fosse líquida, livre das tributações. O Palmeiras concordou e o negócio está muito perto de ser fechado. Agora sim, com troca de minutas de contrato, aquela coisa que envolve advogados. Assim que tiver tudo ok, o Arthur passa por exames médicos e se integra ao elenco alviverde. Segundo reforço do Palmeiras, que havia anunciado nessa terça-feira, Richard Rios, volante contratado do Guarani por 6 milhões de reais, equivalente a 60% dos direitos econômicos. Tá perguntando sobre Arthur no Cruzeiro, aqui o Ronaldo Giovanelli contou no jogo aberto lá da Band que o Cruzeiro tem a intenção de contratar o Arthur. Não existe a menor possibilidade disso acontecer, podemos descartar por completo essa chance, não existe absolutamente nada nesse sentido, tá? Palmeiras e Red Bull Bragantino tentam se acertar desde a semana passada, a tendência é que saia negócio com o Palmeiras. A questão era financeira, o Palmeiras havia oferecido 8 milhões de euros, o Red Bull Bragantino pediu 10 milhões de euros, o Palmeiras depois ofereceu 8 milhões de euros e mais 500 mil euros em bônus. Red Bull quer fazer negócio por 8 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em bônus. Então está nesse patamar. A tendência é que nas próximas horas o Palmeiras acabe cedendo e aumentando essa proposta ou aceitando a contraproposta do Red Bull de 8 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, e nesse sentido a coisa deve ser fechada, tá? Nicola, no jogo aberto hoje, o Ronaldo Giovanelli falou que teve uma informação de que o Cruzeiro iria dar um chapéu no Palmeiras na contratação do Arthur. Fui checar essa história com o pessoal do Red Bull Bragantino, ô Nery, e o pessoal do Red Bull Bragantino disse que não existe nenhuma negociação nesse sentido, tá? Descartemos por completo tal possibilidade. O Arthur será, ao que tudo indica, jogador do Palmeiras. Houve nas últimas horas, até informação exclusiva que eu queria dividir com vocês. O Palmeiras, nas últimas horas, deu uma indicação de que vai chegar naquilo que está pedindo o Red Bull Bragantino. A tendência é que saia negócio muito em breve, tá? E esse papo de que Maurício, meio atacante do Internacional, interessa ao Palmeiras. A informação foi revelada pelo site Gol ao longo da quarta-feira. Fui checar com todas as partes. O Internacional garante que não houve nenhum contato por parte do Palmeiras. Fui checar com o Verdão e os dirigentes alviverdes asseguram que o Maurício nunca esteve na pauta. Dá uma olhada na frase da minha fonte, abre aspas. Isso é coisa de empresário. Não falamos do Maurício aqui nessa janela e nem estamos buscando um substituto para o Scarpa. De acordo com a matéria do Gol, o Maurício chegaria ao Verdão para ocupar a vaga de Gustavo Scarpa. Vale a lembrança de que no fim do ano passado o Palmeiras já havia adquirido o Tabata, imaginando a saída do Scarpa.
É importante contar que, diante das cifras pedidas pelo Internacional, nem deve haver tempo hábil para qualquer tipo de negociação, ainda que o Palmeiras começasse a tratar do assunto a partir de agora. No começo desse ano, o Red Bull Bragantino chegou a oferecer 10 milhões de euros, o Inter disse que queria 15, embora a gente sabe que com 12 milhões de euros haverá acordo. Colorado é dono de 50% dos direitos econômicos. Se o Maurício não vem para o Palmeiras, Verdão tem seus 2 primeiros reforços da temporada. Richard Rios, que foi anunciado ao longo da terça-feira, e Arthur, que foi contratado nessa quarta. Ele até participou dos minutos finais do amistoso entre Red Bull Bragantino e Cruzeiro, vitória do Cruzeiro por 3-2, mas já se despediu dos companheiros, é aguardado nessa quinta-feira em São Paulo para a realização dos exames médicos e assinatura do contrato. Contei para vocês com exclusividade no vídeo da tarde dessa quarta-feira que o negócio foi fechado em 8 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em bônus, atrelados à performance do jogador. O time de Bragança Paulista ainda ficou com 10% do valor de uma venda futura e conseguiu convencer o Palmeiras a pagar os 8 milhões de euros livres de impostos. Toda a tributação ficará sob responsabilidade do Verdão. Resposta importante aos torcedores do Palmeiras. Então, só para fazer uma breve recapitulação, a TNT e o Vene Casagrande estão cravando que Arthur já fechou com o Palmeiras. Contei para vocês que o staff do jogador, pessoas próximas ao jogador, confirmam que a negociação está bem encaminhada, foi a expressão usada. Fui checar com o Thiago Escuro do Red Bull Bragantino, e o Thiago Escuro falou que não há acordo, não fechou. E aí, mandei durante o programa mensagem para uma pessoa do Palmeiras. A mensagem foi enviada da seguinte maneira, 19h26. Arthur fechou? Interrogação. Eu não mandei nada, oi, boa noite, essas coisas, porque eu já estava conversando com essa pessoa sobre outros temas, né? Arthur fechou? E a resposta foi não fechou, tá? Resposta 19h33, tá? Faz 7 minutos que a pessoa mandou essa mensagem, então... Espera aí. Uma pessoa está perguntando se pode me ligar. Estou falando para ligar que não vou dizer o nome dela. Vai que é uma informação importante, a gente já bate de primeira para vocês, tá bom? Mas assim, Nicola, então Arthur não vai para o Palmeiras? Não, eu acho que vai. Eu acho que vai. Daqui a pouco, inclusive, eu volto, resgato mais detalhes sobre as ofertas. Eu tenho os valores, quanto já foi oferecido, quanto que falta, enfim, essa coisa toda. Que mais? Lucas Veríssimo no Palmeiras. Você que está chegando agora e perdeu algum trecho da live, fica tranquilo que a gente faz um grande resumão no final. A chave do Palmeiras na Libertadores parece mais ou menos, né? É o Adelvan Pereira. Adelvan, assim, a chave do Palmeiras não é fácil. Mas eu acho que o Palmeiras passa relativamente bem, porque o Palmeiras é um time extremamente confiável. Barcelona de Guayaquil, o adversário chatinho, é o Independente Medellín, outro, né? Também me parece... Peraí, só que agora deu até um... sorteio, Libertadores. Tem 2 times chatos no grupo do Palmeiras. Um é o Barcelona de Guayaquil, tá? Que costuma fazer boas campanhas. Os caras têm ido longe nas competições, mas eu acho que o Palmeiras é muito mais time. E o outro, o Cerro Porteño. O Cerro é o time que eliminou o Fortaleza com autonomia, tá? O Cerro passou bem pelo Fortaleza. Sofreu um pouquinho no Castelão, mas passou bem. Então, acho que Barcelona e Cerro vão disputar a segunda posição do grupo. O Bolívar deve fazer seus pontos na altitude, mas o Palmeiras, para mim, passa com relativa facilidade, muito mérito do Palmeiras. TNT, Band e Sport TV já postaram que o Arthur fechou com o Palmeiras. É o Jackson Villani que está falando. O Palmeiras e o Red Bull Bragantino não cravam. E eu estou contando para vocês, quem me contou, o Thiago Escuro, que é o CEO do Red Bull, está dizendo que ainda não fechou.